Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Sheila e vocês estão no canal Evidência Sandálias. E no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como a gente faz esse cabedal de pérolas. Olha que lindo que eles ficam, tá? Essa é uma variação dessa técnica inicial, desse modelinho aqui que eu vou ensinar para vocês, né? Aqui ele é um pouquinho mais alongado, mas é para vocês terem uma ideia então dos modelinhos, né? Como que eles ficam, certo? E hoje, então, a gente vai aprender a fazer esse modelinho aqui, um pouquinho mais simples, mas que ele serve, então, para decorar os nossos chinelos, certo? Vamos aos materiais. Nós vamos utilizar tesoura, uma agulha, tá? Geralmente, a agulha que eu utilizo para esse tipo de trabalho é a número 6. Pérolas, elas são no tamanho 10 milímetros e algumas pérolas nós vamos utilizar no tamanho 8 milímetros. Vamos utilizar também o fio de nylon, eu uso a espessura 35 milímetros, tá? Para a maioria dos trabalhos que eu faço, certo? Então, eu vou pegar aqui o meu nylon que já tá aberto, tá? Até acabou saindo aqui a etiquetinha, mas é o mesmo fio, tá? É só para mostrar para vocês a espessura, tá? Nós vamos ocupar aqui desse fio de nylon mais ou menos uns 2 metros, tá? Eu vou esticar aqui o meu fio de nylon, mais ou menos nesse tamanho que eu falei para vocês. A gente vai passar ele aqui na agulha. Eu não vou utilizar ele duplo, tá? Ele vai ser simples, certo? Então, pra gente fazer esse cabedal, como que a gente vai iniciar? Nós vamos colocar na nossa agulha 6 pérolas 10 milímetros preta, certo? Deixa eu tirar aqui do ladinho para não atrapalhar. Então, eu já coloquei 3, 4, 5 e 6. Essas 6 pérolas que a gente colocou aqui no nosso fio de nylon, eu vou empurrar elas lá pro final do nosso fio e eu vou amarrar as 6 pérolas no fio, tá? Então, eu vou pegar as duas pedaços aqui do fio e vou amarrar eles, tá? Vou fazer aqui, então, ó. Geralmente, quando eu vou fazer o nozinho, eu passo 2 vezes. Então, a primeira e a segunda vez, que aí ele ajuda a afirmar. Vou passar mais uma vez e mais uma vez, para ele ficar bem firme. A gente vai cortar a pontinha aqui do fio. E esse outro fio aqui que já tá na agulha, nós vamos passar por dentro aqui das pérolas, pra gente poder reforçar. Se conseguir esconder o nozinho tá dentro das pérolas, é só puxar um pouquinho mais forte que a gente consegue esconder ele, tá? Fica melhor esconder aquele nozinho, que aí ele deixa um acabamento melhor. Feito isso, ó, nós já estamos então com as 6 pérolas já amarradinhas. Eu passei o fio de nylon, ó, por dentro das pérolas para poder reforçar o fio. E agora a gente vai colocar esse miolinho aqui, ó, tá? Então, a gente vai pegar a pérola branca, vamos passar ela na agulha. E, ó, o meu fio tá saindo desse ladinho aqui da pérola, tá vendo? E aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai atravessar o fio, tá? Na diagonal, ele, pra poder colocar o miolinho, ó. Atravessamos o fio na diagonal. E agora, meu fio tava saindo desse ladinho aqui, ele vai entrar desse outro lado aqui. Nesse caso, é da esquerda pra direita, tá? Então, com a minha agulha, ó, eu vou colocar da esquerda pra direita e vou puxar. E agora, ó, o fio estando desse ladinho aqui, a gente precisa voltar ele para firmar esse miolinho. Então, o que que a gente vai fazer? O fio saiu desse lado aqui, a gente vai colocar, eu vou virar aqui para vocês verem. A gente vai passar de volta o fio dentro da pérola, tá? A gente agora vai entrar nessa mesma pérola onde iniciou a colocação desse miolo, só que do outro ladinho, ó, o fio saiu aqui e agora a gente vai entrar desse lado aqui. É como se a gente fizesse um X. Ó, tá vendo que fica como se fosse um X o fio? É assim que a gente vai fazer. Então, tá colocadinho, ó, e firmado o nosso miolinho, certo? Agora, a gente vai dar continuidade. E para dar continuidade aqui, para não colocar já uma florzinha direto,
a gente vai colocar essas duas bolinhas aqui na lateral, que é para poder espaçar um pouquinho o início da próxima flor. Então, nós vamos pegar uma pérola número 8, vamos colocar já o início da nossa florzinha, que é a número 10 preta, e mais uma pérola número 8, dessa forma aqui na agulha. E aí, agora aqui, ó, o nosso fiozinho tá saindo desse ladinho aqui, a gente vai entrar do outro lado, ó, do lado oposto, onde ele tá saindo, ó. Certo? Sempre é importante ir afirmando, tá? Pra poder o trabalho ficar um pouquinho melhor. Então, sempre vai dando uma puxadinha no fio, tá? E agora, ó, o nosso fio tá aqui, né? A gente conseguiu já colocar essa parte. O que a gente vai fazer? A gente vai subir na pérola número 8 para sair aqui nessa próxima número 10 para o nosso trabalho ter continuidade, certo? Então, eu vou passar por dentro da pérola número 8, da pérola número 10 e vou puxar o meu fio. Dessa forma. Ó, daí ele fica bem firmezinho. E agora aqui nós vamos formar a nossa próxima florzinha. Então, a gente já tem uma pérola aqui, as nossas florzinhas, elas são todas com 6 pétalas. Então, aqui a gente precisa colocar mais 5 pérolas número 10. Cinco pérolas. Como que a gente vai fazer? Meu fio tá saindo aqui e nós vamos entrar com a agulha do lado oposto. Dessa forma. Para poder ficar mais firme essas pérolas, o que a gente vai fazer? Eu vou passar o fio por dentro de todas elas, só para firmar elas. Então, vou passar o fio por dentro de todas. E eu vou sair nessa pérola aqui onde o trabalho iniciou. Ó. E agora, a gente vai colocar de novo o miolinho. Como que a gente vai fazer? O fio tá saindo aqui, né? Ó, nessa pérola aqui. Vamos passar a pérola 10 milímetros branca na agulha. E agora, a gente vai fazer, como antes, passar o fio, ó, na diagonal, tá vendo? Ó, passando o fio na diagonal, ele já mostra pra gente em qual pérola que a gente deve entrar, ó. Se o fio tá saindo dessa pérolazinha aqui, atravessando ele na diagonal, ele vai ter que entrar nessa pérolazinha aqui, que é a nossa próxima para seguir o trabalho. Então, nós vamos entrar dentro dela, atravessar aqui a nossa agulha, puxar o fio, ó, ali, teoricamente, ele já tá preso, né? Então, o que a gente vai fazer? Para poder firmar e não ficar torta a nossa flor, a gente já saiu desse ladinho aqui, nós vamos colocar a agulha dentro do miolinho. Vamos puxar o fio. E agora, a gente vai sair desse ladinho aqui, ó, para poder fazer, como eu falei para vocês, um X. Então, agora, eu vou entrar da minha direita para a esquerda aqui, ó. E vamos puxar. Ficou como se fosse um X, o fio, e aí ele prendeu o miolinho da flor. Agora, a gente vai dar continuidade, então, esse fio que tá aqui, ele precisa vir aqui para nossa próxima pérola para que possa seguir o trabalho. Então, esse fio vai passar por dentro dessas outras pérolas aqui para seguir. Passamos dentro da nossa pérola que guia, né? Que é aqui, vai dar continuidade ao trabalho. E agora, nós vamos repetir o processo. A gente vai colocar essas duas aqui, número 8, aqui, para poder separar uma florzinha da outra. Então, é uma pérola número 8, uma pérola número 10 preta, que é a nossa pétala da próxima flor, e mais uma pérola número 8. Novamente, se o fio está saindo desse lado, a gente sempre entra do lado oposto, ó, seguindo aqui, para poder fechar essas próximas pétalas aqui da flor. Então, ó, o fio veio para cá, a gente vai entrar dentro de duas pérolas para poder firmar, e aí deixa mais firmezinho. Agora, a gente vai fazer, então, as próximas pétalas da flor, que são mais
5 para poder fechar com essa aqui, que é a sexta. Vamos colocar, então, na agulha, mais 5 pérolas pretas. 5 pérolas pretas. E aí, novamente, ó, o fio tá saindo desse ladinho aqui, a gente vai entrar do lado oposto, que é para poder colocar essas pérolas aqui, ó. E a gente fecha o círculo para formar a florzinha com 6 pérolas. O fio tá saindo aqui, a gente só vai contornar todas elas, tá? Vai passar por dentro para poder firmar essas pérolas aqui e deixar o trabalho mais firme, tá? Então, vou passar por dentro de todas. E vou sair na primeira pérola que eu iniciei esse trabalho. Então, aqui, ó, meu fiozinho tá saindo aqui. Eu vou colocar o miolinho agora. Lembrando que todas elas são 10 milímetros. Só essas aqui que separam as flores são 8 milímetros. Então, o que que a gente vai fazer? Aqui tá o meu miolinho e o fio tá saindo dessa pérola aqui. A gente vai atravessar a nossa fio para colocar o miolinho. E, ó, e esse fio aqui, ele vai ter que entrar nessa pérola aqui. Nesse sentido aqui, ó. Certo? E é aqui que a gente vai puxar a nossa agulha. Dessa forma. Certo? Agora, a gente vai fazer o quê? Vai firmar esse miolo. Então, nós vamos passar de volta dentro só da pérola. E vamos, ó, do outro lado aqui, colocar a agulha para poder fazer um X com o fio e firmar esse miolinho, ó. Como vocês podem ver, eu tô sempre girando o trabalho na minha mão, né? Ou seja, ele tá assim, horas ele está assim, que é uma melhor forma da gente poder passar a agulha por dentro das pérolas, para poder passar o fio, para ver de que lado que o fio tá indo, mas a continuidade do trabalho é sempre a mesma, tá? Se eu escolhi essa pérola aqui para meu trabalho seguir, pode ver que é a partir dela que o trabalho tá seguindo. Então, é sempre bom a gente cuidar e saber para que lado que a gente quer levar o nosso trabalho e sempre dar atenção para isso e seguir a partir dele, certo? Então, meu fio tá saindo aqui, eu vou passar com a minha agulha pelas próximas pérolas, porque agora nós vamos fazer a virada, ó. A gente já fez as 3 primeiras flores e agora a gente vai fazer as outras 2 aqui para poder completar esse V do cabedal. Lembrando que o trabalho sendo só dessa forma já dá para colocar na tira do chinelo também. A gente pode, né, trabalhar a tira de uma outra forma e pode só colocar essas 3 flores aqui do lado da tira do chinelo, que também vai ficar bonito. Então, também essa é uma forma já de utilizar essa trama aqui das florzinhas de pérola. Mas hoje a gente vai fazer ele um pouquinho mais completo, né? Que é com as 5 flores dessa forma aqui, certo? Então, agora a gente vai fazer, ó, nós já fizemos essas 3 aqui, a gente vai fazer essa parte aqui agora. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai passar o fio por dentro das pérolas até chegar essa pérola aqui, ó. Então, a gente já passou o fio ali, e agora eu vou colocar, então, novamente as 2 pérolas tamanho 8, juntamente com uma no meio a tamanho 10, pra gente formar a próxima florzinha, certo? Da mesma forma como a gente fez os outros trabalhos, ó, a gente só mudou a posição, mas segue da mesma maneira. A gente firmou. Agora, vamos colocar de novo 5 pérolas, tamanho 10 milímetros, para a gente formar a próxima flor. O fiozinho tá saindo desse lado aqui, a gente vai entrar desse. E vamos colocar aqui as 6 pérolas. E agora, como eu falei antes, né, a gente vai contornar elas todas, passando por dentro de todas só para firmar.
E vamos sair na nossa primeira pérola aqui. Agora, a gente vai colocar o miolinho. Mais uma vez, então, ó, o nosso fio tá saindo dessa pérola aqui. A gente vai atravessar ele, ó, né? Agora sem a pérola para vocês entenderem. E a gente vai colocar esse fio dentro dessa pérola aqui, ó. Vou entrar com a agulha aqui, ó. E a gente vai firmar a pérola aí, ó. Agora, a gente vai voltar dentro dessa pérola para poder firmar ela. Então, a gente passa por dentro dela, que eu costumo segurar para ela não sair muito do lugar. E, ó, passei por dentro dela. Agora, eu não vou voltar pelo mesmo buraquinho que eu iniciei, eu vou entrar no oposto para poder formar como se fosse um X. Certo? E agora, ó, o nosso fio tá aqui atrás, ele precisa chegar aqui na frente para dar continuidade ao trabalho. Então, nós vamos só passar aqui o fio por dentro das pérolas para poder seguir até essa primeira pérola. Pronto, ó. Então, agora o nosso trabalho vai seguir dessa forma aqui. Novamente, a gente vai colocar as pérolas, duas tamanho 8 e uma tamanho 10. Meu fio tá saindo aqui, eu vou entrar por trás. Agora, meu fio tá saindo dessa pérola aqui, eu vou fazer ele seguir para essa próxima aqui, sempre passando por dentro. E agora, eu vou colocar de novo as 5 pérolas para completar a florzinha com 6 pétalas. Gente, se vocês estão gostando desse vídeo, deixem o like de vocês, deixem o comentário. Agora, então, a gente vai dar continuidade aqui, só contornando as pérolas. E agora, vamos colocar o miolinho. Ó, mais uma vez, o nosso fio tá saindo nessa pérola aqui, e ele vai precisar, ó, seguir na diagonal para poder fechar esse miolo. Então, a gente vai colocar a pérola aqui na agulha, vamos atravessar o fio, e ele vai seguir nessa pérola aqui, que é a nossa próxima pérola para trabalhar. Ó, feito isso, meu fio tá saindo aqui, eu vou passar por dentro da pérola e eu vou seguir na diagonal desse ladinho aqui para poder fixar esse miolo. Ó. Certo? E agora a gente vai fazer o nozinho, então, porque a gente completou o nosso cabedal de pérolas. Eu vou agora só contornar ele nessas pérolas pretas aqui, para que fique bem firme. Então, eu vou contornar todas elas, passando por dentro delas. Eu tenho costume de passar de duas em duas, porque elas são pérolas grandes, então fica mais fácil para a gente poder fazer esse contorno. Saí aqui na minha pérola do meio, de novo. E agora eu vou dar aqueles nozinhos que a gente costuma dar em arremate de costura, ó. Só passa por dentro aqui e prende o fiozinho de lã. Eu vou fazer isso no mínimo umas 3 vezes, para que ele fique bem firme e não venha a desmanchar. Ó. Bem firme, e dá para esconder também o nozinho dentro das pérolas, ó. Eu vou passar aqui por dentro para poder esconder, ó, o nozinho dentro da pérola.
E tá prontinho, vou cortar aqui. E tá pronto o nosso cabedal pra gente colocar então no chinelo, né? Como eu falei pra vocês, a gente tem essa variação aqui, que ela segue com as pedrinhas. Quem quiser aprender a fazer essa variação aqui, se quiser aprender, coloca ali nos comentários, que aí no próximo vídeo eu trago esse acabamento aqui do cabedal. Por hoje, então, o nosso trabalho é esse inicial, né? Vocês podem ver que a gente fez ele até aqui. E aqui depois a gente daí segue fazendo esse outro detalhe. Certo? Obrigada por terem assistido e esse foi o vídeo de hoje. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau!